estranho. Iniciou a gravação. Agora está gravando. Bom, a Fernanda falou que vai entrar, mas temos aqui. A prece inicial é a Lucélia, né, Lu? Sim. A Evangelha Marli. Eu faço o livro dos Espíritos. O Carlos faz as vibrações. Certo, Carlos? Isso. Eliane faz as vibrações especiais. Isso aí. E a prece final fica com a Fernanda. Eles devem estar entrando também. E aí, gente, como é que foi o feriado? Bom. Bem, graças a Deus. Tranquilo. Joia. Bem. Ô, Silvio, fala alguma coisa. Eu estou só observando por enquanto. Aprendendo. Eu estou um pouco triste que ela vai embora amanhã já. Nossa, já. Eu já Mas, criei jogos. mas fica com a gente, Silvia, nas reuniões. Então, eu preciso me organizar. Fim de semana para mim é corrido, mas eu vou tentar continuar. Vai ser bom para nós. Para mim também. Eu achei você muito bonita. Vamos começar então, gente? Vamos. Vamos agora serenando as nossas mentes e o nosso coração, esquecendo de todos os problemas lá de fora, agradecendo por estarmos mais esse sábado de estudos e vibrações. Vamos nos ligando a Deus, a Jesus, ao nosso mentor individual e aos mentores dessa reunião. O plano espiritual nos ajuda, nos ampara e nos ajuda a assimilar tudo o que vamos aprender hoje. Ligando a Francisco de Assis com a prece. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver treva, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendida e amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Jesus. Então, vamos iniciar aqui o capítulo 20, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. Então, aqui, Mateus 20, capítulo 20, versículo de 1 a 16, ele registra a parábola, os trabalhadores da última hora. Né? O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, os enviou à vinha. Saiu ainda na terceira hora do dia, e tendo visto outros que estavam na praça sem nada a fazer, lhes disse: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram.
Saiu ainda na sexta e na nona hora do dia, e fez a mesma coisa. E tendo saído na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer, e lhes disse: Por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? E disseram-lhe: Porque ninguém nos aliciou. E ele lhes disse: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha. À tarde, tendo chegado, o senhor da vinha disse àquele que tinha a incumbência dos seus negócios: Chamai os obreiros e pagai-lhes, começando desde os últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que não tendo vindo para a vinha, senão quando na 11ª hora estava próxima, receber uma moeda cada um. Os que foram aliciados primeiro, vindo a seu turno, creram que lhes daria mais, mas não receberam além da moeda cada um. E, em recebendo, eles murmuraram contra o pai de família, dizendo: Estes últimos não trabalharam senão 1 hora, e vos tomais iguais a nós, que carregamos o peso do dia e do calor. Mas a resposta lhe disse a um deles: Meu amigo, não vos fiz injustiça. Não acertaste comigo uma moeda pela vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Por mim, quero dar a este último tanto quanto a vós. Não é, pois, permitido fazer o que quero? E o vosso olho é mau, porque sou bom? Assim os últimos serão os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Então, a gente vê aqui que o pai de família, no qual se refere o evangelho, na parábola de Cristo, quer dizer que o pai de família é Deus, a vinha é o universo, os trabalhadores são seres humanos, o trabalho na vinha é o trabalho do bem, é a caridade. As horas são qualquer período. Então, vocês têm só central. Mas aí eu entro 2 vezes. Não entra, mãe. O salário, né, da compensação desse trabalho é nossa evolução, nosso desenvolvimento, nossa felicidade. Então, a parábola dos trabalhadores da última hora nos ensina a visão de Jesus, nos ensina que mesmo aquele que inicia seu trabalho tarde, pode receber recompensa igual aqueles que desde o início, desde que haja boa vontade, esforço, né, qualidade, para que a gente desempenhe esse trabalho, né, com afinco aqui na Terra, na nossa jornada terrena. Lembramos lá no início, né, os trabalhadores lá no início, podemos citar alguns, Moisés, por exemplo, iniciou pregando que Deus era único. Nós lembramos de Platão, né, que abriu caminho para a vinda de Jesus. Podemos lembrar de outros profetas que passaram pela terra, né? Podemos citar também, assim, mártires que morreram pela causa do cristianismo. Podemos citar também o próprio Cristo, que veio trazer uma nova esperança do cristianismo para a gente, seus discípulos, né? Seus discípulos, citar Allan Kardec, podemos citar Chico Xavier, né? São todos trabalhadores dessa vinha, assim como nós também somos trabalhadores dessa vinha. E podemos, sim, ser trabalhadores de última hora. A parábola também nos adverte em relação à inveja, né? A inveja, porque
eles murmuram, reclamam, porque não achou que receberiam recompensa maior, né? E Deus, esquecendo que Deus, muitos não compreendem ainda que Deus não privilegia ninguém, né? Ele não faz distinção de ninguém. Então, aquele que tiver de acordo com as leis divinas, não importa se é o início, o meio, o fim, né, desse trabalho, Deus estará com ele, abençoando da mesma forma. E ninguém deve considerar superior a ninguém aqui, principalmente nós espíritas. Precisamos tomar muito cuidado, né, porque ninguém aqui é melhor que ninguém, né? A gente será reconhecido pelo ensino, pela prática dos princípios da caridade, pelo amor ao próximo, né, pela a vivência evangélica, pelo nosso pensar, pelo nosso agir, pelo nosso sentir, né, e pelos nossos princípios cristãos. Em resumo, a parábola dos trabalhadores da última hora lembra que todos somos chamados, todos vamos ser chamados, né, ao trabalho espiritual, né, que é importante. Devemos desempenhar esse trabalho com qualidade, como diz o outro, quantitativo e qualitativo, porque a gente já estudou que quanto mais bem a gente faz, mais oportunidade de vir o bem aparece. Então, por isso que a gente fala quantitativo, né? A vinha somos todos nós, né? Somos todos nós, a humanidade. E aqui é um campo de aprendizado que a gente está aqui para desenvolver, para sermos pessoas melhores, né? Porque a terra é a vinha de Jesus. Nós temos essa consciência. E a meta divina é buscar sempre evolução espiritual. Os obreiros da primeira, os obreiros, né, da primeira hora, fizeram o seu trabalho, pode estar reencarnado ou não, a gente não sabe, mas Deus dá oportunidades N para a gente continuar. Quantas vezes for necessário a gente vai vir, vai terminar a nossa obra. Então, aqui fala o seguinte: muitos que viveram hoje viverão amanhã, para terminar a obra que começaram outrora, né? Mas retornam mais esclarecidos, mais adiantados, né? São chamados a prestar contas, porque nenhuma ovelha de Jesus será perdida. Isso a gente já estudou, né? Então, o espírito, ele volta para fazer a continuidade da tarefa que ele interrompeu. Então, muitos de nós espíritas ainda somos trabalhadores de última hora. E somente agora que a gente, eu principalmente, né, estou conhecendo a verdade ainda, não tenho conhecimento pleno, e acho que ninguém tem, mas como o espírito é eterno, eu tenho um vasto, longo tempo para retornar à minha jornada, né? E me convencer realmente da verdade pregada por Jesus. Aqueles que já... Então, assim, nosso planeta não é um barco desgovernado. Nosso planeta, a espiritualidade trabalha sem cessar para que nosso planeta viva em harmonia. E ele está em harmonia com as leis divinas. Nós que o desequilibramos, né? Porque ainda somos seres imperfeitos. Então, a gente acaba desequilibrando a obra divina, né? E
E a gente vê que Jesus vem desde sempre como governador da terra, trabalhando para séculos, para a transformação da humanidade, né? Nesse sentido, é sempre útil lembrar que o que o Espírito da Verdade nos diz. Eu marquei aqui: aproxima-se o tempo em que se cumprirão todas as coisas anunciado para a transformação da humanidade. Benditos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse prestando a caridade. Cumpre-se as palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino de Deus. Então, Jesus deixa essa parábola citada por Mateus, né, registrada por Mateus. Nós, ainda um pouco materialista, a gente, olhando a princípio, pensa que está sendo injusto, né? Deus, com os trabalhadores, pagando igual para todo mundo. Mas quando a gente se aprofunda no conhecimento, vê que Deus não tem distinção, que todos nós somos iguais perante Cristo, perante Deus, né? E somos gratos por toda essa criação divina. E, se Deus quiser, todos nós ainda estaremos na vinha do Senhor. Que assim seja. Gratidão. Se alguém quiser fazer alguma colocação, fique à vontade. Só um comentário rápido, mais ou menos relacionado ao que a gente leu, né? Muitas vezes a gente fala, mas eu acho que seria oportuno falar a respeito disso. Muitas vezes fala assim: nossa, você é de família, já falei sobre isso, né? Você é de família espírita, nasceu numa família espírita, mas só agora que você começou a realmente estudar e a trabalhar. Cada um tem o seu tempo. O Carlos tem o seu tempo, a Marli tem o seu tempo, a Eliane, a Silvia, a Lucélia, a Ana Júlia, o Marcelo, cada um tem o seu tempo. E outra coisa que eu queria falar também hoje, como a gente está num momento de transformação do planeta, não basta ser bonzinho, né? Não basta não fazer o mal. É muito necessário que nós façamos o bem, né? Porque precisamos juntar, cada um de nós tem a sua luz. Cada coisa boa que nós fazemos junta com o todo, e aí a gente vai conseguir ajudar a mudar o nosso planeta, né? A vibração do planeta. Então é muito importante que nós sejamos, mesmo que trabalhadores da última hora, sejamos trabalhadores, né? Uma coisa importante também, lembrando isso que você está falando, Marcelo, que a inércia, gente, não podemos ficar na inércia. Quer dizer, eu vou ficar quietinha na minha casa, não vou cometer nenhum erro, porque assim eu estarei trabalhando. Não, não está. Né? O comodismo, a inércia, não é bom. Então, a gente tem que sair para os desafios da vida, temos que lutar para fazer desse planeta um planeta melhor. Se a gente não consegue mudar um planeta inteiro, mas que a gente consiga, pelo menos, mudar o nosso redor, já estaremos fazendo alguma coisa, tá? Mas a inércia, não. Sim. Carlos, você não quer falar nada, Carlos? Tá quietinho? Quietinho. Certo. Nenhum Então, comentário? Fica tranquilo. Não? Eu queria fazer eu acho que me serviu muito essa parte de buscar e ir atrás da espiritualidade, porque ultimamente, a Marcela tem percebido, eu tô muito corrida com tudo, e a gente foca muito nas outras coisas, e eu acabo não dedicando o tempo necessário a isso. Então, isso que o Marcelo falou de cada um ter o seu tempo me serve muito, mas me serve muito também o sermão de que
você tem que abdicar de algumas coisas para também focar mais no seu espiritual, no que é necessário. Então foi uma coisa que me serviu muito. Ai, que bom, Ana Júlia. A gente todos os dias, a gente aprende alguma coisa com alguém, aprende uns livros, e esse é o propósito dos estudos, né? Que a gente aprenda, tenha conhecimento da verdadeira mensagem que Cristo deixou. Então, gratidão pelo seu comentário. Imagina. Mais alguém? Não? Tá, então, a parte do Livro dos Espíritos é livro 3, capítulo 2, Lei de Adoração. Pergunta 669, sacrifícios. Né? Posso começar? Todo mundo já se achou aí? Sim? A pergunta primeira é: o uso de sacrifícios humanos remonta mais à alta antiguidade. Como o homem pode ser levado a crer que semelhantes coisas pudessem ser agradáveis a Deus? Resposta: primeiro, porque eles não compreendiam Deus como sendo a fonte da bondade. Entre os povos primitivos, a matéria vence sobre o espírito. Eles se abandonam aos instintos de brutalidade e é por isso que são geralmente cruéis, porque o senso moral não está ainda desenvolvido entre eles. Depois, os homens primitivos deviam crer naturalmente que uma criatura animada tinha muito mais valor aos olhos de Deus que um corpo material. Foi isso que os levou a imolar primeiro os animais e mais tarde os homens, visto que, segundo suas crenças falsas, eles pensavam que o valor do sacrifício estava em relação com a importância da vítima. Na vida material, tal como a praticar geralmente, se ofereceis um presente a alguém, o escolheis sempre de um valor tanto maior quanto quereis testemunhar mais amizade e consideração à pessoa. Devia ocorrer o mesmo com os homens ignorantes em relação a Deus. Aí tem uma outra pergunta, que é a 669A. Assim, os sacrifícios de animais precederam os sacrifícios humanos? Não há dúvida quanto a isso. Mais uma pergunta. Segundo essa explicação, os sacrifícios humanos não se originaram de um sentimento de crueldade? Não, mas de uma ideia falsa de ser agradável a Deus. Vede Abraão. Depois os homens abusaram imolando seus inimigos, mesmo seus inimigos particulares. De resto, Deus não exigiu jamais sacrifícios. Não mais de animais que de homens. Ele não pode ser honrado pela destruição inútil de sua própria criatura. Bom, na verdade, os nomes primitivos, né? Eles tinham aquele sentimento de uma força maior, né? Que nós chamamos de Deus. Eles chamavam de deuses. E, na verdade, eles não são culpáveis? Não. Eles não são culpáveis, porque a intenção deles não era ruim. A gente já falou sobre isso, né? E eles tinham, o conhecimento que eles tinham na época era um conhecimento de acordo com a época deles, né? A gente não pode jamais dizer alguma coisa ruim a respeito deles, porque eles eram de acordo com a época, né? Nós não podemos julgá-los por isso, certo? Diga, Carlos. Eu até digo assim, o conhecimento que nós tínhamos na época. Sim. Nós fizemos parte disso também. Era o nosso entendimento para aquele momento. Como você colocou, tudo está na intenção. A intenção não era a maldade, não era a crueldade. Se eu oferecer esse ser humano que eu encontrei no caminho aqui a Deus, ele vai ficar contente comigo. E oferecia. Para ele, aquilo era uma vitória. Para nós, o Carlos daquela época era sensacional. Isso mostra, para ver o quanto nós já evoluímos, apesar de muita gente achar que não. Nossa, mas olha aí, ainda tem estupro de criança, ainda tem. Nós vivemos num mundo de expressão de prova.
eu não concordo, nosso grupo não concorda, nós precisamos agir para mudar. Mas como nós conseguimos evoluir quando isso era mais natural, de se dar a uma criatura humana para agradar a Deus? Certo. Gente, eu não levantei a mãozinha aqui, que eu não sei o que aconteceu com a minha mãozinha, gente. Ela não está aqui. Levanta a mãozinha assim, ó. Tá. É sério, minha mãozinha não está aqui. Ô, mãozinha malvada. Olhando assim, né, pelo que nós já fomos, por tudo que já fizemos, a gente evoluiu muito. Quer dizer, não o suficiente, mas a gente deu uma boa caminhada, graças a Deus. Pelo menos a gente não está queimando pessoa por aí mais, né? Com certeza. Quer falar, Silvia? Diga. Então, para mim, esse texto, o mais interessante foi que ele frisou a intenção. Um ato que para a gente hoje é extremo, né, o sacrifício de uma pessoa, de um animal, ele diz que é costume de época. Então, como não houve a intenção, não é maldade, né? Eu achei bem interessante esse texto. Então, ele fala que o ato em si não é maldade, porque não houve a intenção. Sim. Mais alguém? Então, 670. Os sacrifícios humanos feitos com uma intenção piedosa foram alguma vez agradáveis a Deus? Não, jamais. Mas Deus julga a intenção, né, que a Silvia acabou de falar. Os homens, sendo ignorantes, poderiam crer que faziam um ato louvável embolando um de seus semelhantes. Nesse caso, a Deus não interessava senão o pensamento, e não o fato. Melhorando-se, os homens deviam reconhecer seus erros e reprovar esse sacrifício, que não deviam mais entrar na ideia de espíritos esclarecidos. Eu digo esclarecidos, porque os espíritos estavam, então, envolvidos por um véu material. Mas, pelo livre-arbítrio, eles poderiam ter uma percepção de sua origem e de seu fim, e muitos compreendiam já, por intuição, o mal que faziam, embora só o praticassem para satisfazer suas paixões. É aquilo que a gente fala sobre o conhecimento, né? Conforme a gente vai evoluindo, o conhecimento vai ampliando, e aí, fazer uma coisa dessas, né, já deixa de ser um ato louvável, né? Mesmo que a intenção seja boa. Porque quando você... A gente já falou, né, que o conhecimento, ele é complicado, né? Porque alguns falam até que louvável seja a ignorância, né? Porque quando você passa a saber da realidade, da verdade, aí a sua responsabilidade aumenta, né? E aí a cobrança aumenta também, né? Alguém? Não? Então, eu vou até o fim, tá, gente? Porque são poucas aqui, tá? 671. Que devemos pensar das guerras santas? O sentimento que leva os povos fanáticos a exterminarem o mais possível para serem agradáveis a Deus, aqueles que não compartilham de suas crenças, pareceria ter a mesma origem que aquele que os excitava outrora ao sacrifício de seus semelhantes. Eles estão possuídos pelos maus espíritos e, guerreando com os seus semelhantes, vão contra a vontade de Deus, que disse que se deve amar seu irmão como a si mesmos. Todas as religiões, ou antes todos os povos, adoram o mesmo Deus. Tenha ele um nome ou tenha outro. Como provocar uma guerra de extermínio porque a religião de um é diferente? Ou não alcançou ainda o progresso dos povos esclarecidos? Os povos são excusáveis de não crerem na palavra daquele que estava animado pelo Espírito de Deus e enviado por ele, sobretudo quando não viram e não testemunharam seus atos. Como quereis que eles creiam nessa palavra de paz,
quando ides dá-la de espada em punho, eles devem se esclarecer e devemos procurar fazer-lhes conhecer sua doutrina pela persuasão e pela doçura, e não pela força e pelo sangue. Na maioria das vezes, não acreditais nas comunicações que temos com certos mortais. Por que quereríeis que estranhos crescem em vossa palavra, quando vossos atos desmentem a doutrina que pregais? Nossa, essa resposta aqui é uma cacetada, né? Porque, veja, ele envolve uma série de coisas. Primeiro, lembrando, por exemplo, as guerras santas, né? Que a igreja fez lá no Oriente Médio, né? Certo? Essas guerras, As cruzadas, você fala, né? assim, elas foram completamente, obrigado, Marli, elas foram completamente contra o que Jesus pregava, né? Era um absurdo isso. Então, elas não são jamais excusáveis. Agora, outra coisa que fala aqui no fim, né? Uma coisa que a gente deveria abominar, né? Que é a hipocrisia, né? Você fazer, né? Todo sorrisinho, né? Assim, né? Ajudar todo mundo, dar beijinho, né? Certo? Ah, é Silvinha, né? Aí depois a Silvinha vai para São Paulo, não aguento mais aquela, não aguentava mais, né? Ou no centro espírita, né? Você prega o amor, não sei o quê, e aí em casa você é um verdadeiro Lúcifer, né? Ele fala disso aqui, né? E aí, e hoje, olha, vou falar para vocês hoje. Hoje vieram à minha porta, como é que chama aquela religião, não? Assembleia de Deus? Não. Não, aqueles que vão entregar o folhetinho. Testemunha de Jeová. Isso. Eu poderia, se eu fosse, se eu estivesse movido pela ignorância, eu poderia falar assim, não quero falar com vocês, tchau. Mas eu sou cristão. O que o cristão diz? Que ela é minha irmã também. Aquela moça que veio na minha porta, eu não sou obrigado a crer, é o que ele fala aqui, no que ela crê, mas eu tenho que respeitá-la. Totalmente. Então, eu conversei, né? Ela achei até interessante o que ela disse sobre esse mundo de hoje, né? Que todo mundo tá louco, fazendo, né? Atrocidades, tal. Ela perguntou para mim o que eu achava que deveria acontecer, o que deveria ser feito. Aí eu falei para ela o que eu achava, tal. E ela gostou, ficou feliz, ela me entregou o folheto e foi embora. O que me custa ser assim, né? O que nos custa ser assim? E, como eu acabei de falar, cada um a seu tempo, né? Hoje, para ela, aquilo a deixa feliz, a completa, mas talvez no futuro seja diferente, não sei, né? Até porque, Marcelo, em João, eu não sei se é João primeiro, ele diz que todo aquele que vier à tua porta para falar em nome do Senhor deve ser bem recebido. Não importa, ele não fala religião, todo aquele que vier à sua porta e vier falar em nome de Deus deve ser ouvido, né? Então, Ou seja, todo aquele que vem a mim com boa intenção é bem-vindo. A intenção dela era boa, de acordo com o que ela acredita. Então, alguém mais? 672. A oferenda que se faz a Deus de frutos da terra tem mais mérito aos seus olhos que o sacrifício de animais? Eu já vos respondi dizendo que Deus julgava a intenção e que o fato tinha pouca importância para ele. Seria evidentemente mais agradável a Deus ver oferecer os frutos da terra que o sangue das vítimas. Como já vos dissemos e o repetimos sempre, a prece dita do fundo do coração é 100 vezes mais agradável a Deus que todas as oferendas que poderíeis fazer. Repito,
E a intenção é tudo e o fato, nada. Acho que nem precisa comentar, né? 673. Não seria um meio de tornar essas oferendas mais agradáveis a Deus, consagrando-as ao alívio daqueles a quem falta o necessário, e nesse caso, o sacrifício dos animais feito com um fim útil, não seria meritório, embora tivesse sido abusivo, quando não servia para nada, ou não aproveitava senão as pessoas que de nada precisavam? Não teria alguma coisa de verdadeiramente piedosa consagrar-se aos pobres, às premissas dos bens que Deus nos concedeu sobre a terra? Deus abençoa sempre aqueles que fazem o bem. Aliviar os pobres e aflitos é o melhor meio de honrá-lo. Não digo com isso que Deus desaprova cerimônias que fazeis para pedir-lhe, mas há muito dinheiro que poderia ser empregado mais utilmente e não o é. Deus ama a simplicidade em todas as coisas. O homem que se liga às coisas exteriores e não ao coração é um espírito de vistas estreitas. Julgai se Deus deve interessar mais pela forma que pelo fundo. A intenção é tudo, né? Eu posso acender uma vela para pedir por alguém? Posso. Mas o que vai contar não é nem a vela. A vela é importante para nós. O que vai contar é o nosso sentimento, é o nosso pensamento, né? Mas, de novo, eu não vou desrespeitar o meu irmão porque ele acende vela. Por quê? Né? A intenção dele é boa. Certo? Alguém gostaria de comentar? Eu acho que vale lembrar, Marcelo, que Jesus não deixou religião, né? Ele Sim. deixou a lei do amor. Então, não está em nenhum local escrito que a espírita é melhor que um outro. Então, por isso somos todos irmãos e todos iguais. Respeito a todos. Exatamente. Aliás, esses dias eu encontrei um primo, né? Ele falou umas coisas, eu estava pensando comigo assim. Ele dizia que estava preocupado que o espiritismo fosse acabar no futuro breve. Aí eu pensei comigo assim, qual o problema? Porque, na verdade, nós não precisamos de religião. Quando nós soubermos respeitar ao nosso próximo e as leis, não precisa de religião, não precisa de lei, não precisa de nada disso. Né? Concorda? Para nós é um meio de nós nos manifestarmos, mas não é uma necessidade absurda. Né? E nós estamos estudando, agora no livro dos Espíritos, as leis divinas. Se nós respeitarmos essas leis divinas, nós acabamos numa de adoração e vamos entrar no trabalho. E virão as outras, mas a principal seria de igualdade e caridade. E aí? Será que nós precisa de religião? Se nós respeitarmos as leis divinas, nem a lei humana precisa. Porque se eu respeito a lei divina, para que tem lei de trânsito? Você não pode ali, ele fechou você não pode pegar uma arma e matar. Não tem necessidade nenhuma. Claro que isso é um mundo para agora utópico, porque é um mundo lá na frente, mais evoluído. Nem de regeneração vai ser assim. A gente sabe que no mundo de regeneração ainda vai ter o mal. É que hoje sobrepõe o mal sobre o bem. Lá não vai ser assim. O bem vai sobrepor. Então, nós temos tudo fácil não, mas tudo nas nossas mãos. A gente sabe qual é o caminho. E Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você olhar para o que fez Jesus, e o Carlos olha para ele, falta muito ainda. Eu tenho que olhar para aquele mestre que eu tenho. Questão 625, se não me engano, do livro do Espírito. Quem eu devo seguir? Jesus Cristo. Qual é o nosso modelo? Só que isso não é tão simples. É fácil de falar, é só Jesus Cristo. Não tem outra coisa para você falar. Olha a dificuldade. Quando alguém discute comigo contra aquilo que eu estou pensando, seja contra a religião, seja contra
a forma como eu penso política, pronto, já tem uma discussão e muitas vezes... Então, é aí que a gente vai vendo que nós, o cara, se olhar para dentro dele e falar assim, vamos lá. Essa é a verdadeira reforma íntima, que vai entrar em mudança de tudo isso que nós estamos falando. Quando eu tiver melhor, todos que estão comigo, por perto de mim, seja da família ou não, os amigos, as pessoas de fora da sociedade, eu vou tratar todo mundo muito bem. Por quê? Porque eu tenho outro nível de consciência. Hoje eu ainda não tenho esse nível. Então, eu acabo entrando numa discussão, eu acabo não tendo... Como a gente falou no começo, a gente evoluiu muito da época da oferenda para Deus. Mas ainda a gente olha para alguém que é nosso inimigo e fala, como se ele morresse, né? Como se morrer acabasse tudo, né? Acabasse de pegar o pé ainda como obsessor. Porque eu estou ligado a ele, eu tenho conexão com ele. A gente precisa começar com si. Eu preciso começar comigo. Me melhorando, eu vou melhorando as pessoas que estão do meu lado. Sim. Mais alguém? Eu? Diga, Marli. Não, só estou sentindo falta da minha mãozinha. Então, se por acaso a Fernanda não entrar, ela disse que faria a prece final. Quem poderia fazer a prece final? Eu posso fazer, Marcelo. Tá bom, então. Quer fazer, Silvia? Não. Entender mais um pouquinho? Tá bom. Eu posso fazer? Tá bom, ok. Então vamos para as vibrações? Vamos para as vibrações. Mantendo nossa conexão com a espiritualidade amiga e assim fortalecidos e harmonizados com Deus, nosso Pai, nós vamos vibrar os nossos melhores pensamentos e os nossos melhores sentimentos pelo bem universal, pelo nosso planeta, pela paz entre todos os filhos de Deus, por todos os países, em especial os que estão em guerra, por todas as religiões que pregam o amor a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, e divulgam o Evangelho de Jesus. Por Portugal, onde está a nossa irmã Conceição, pelo nosso país, nosso presidente e seus assessores, pelo nosso governador e prefeito, pela Santa Casa de Misericórdia, PPA, AME, postos de saúde, CAPS, saúde da mulher, geriatria e pediatria, por todos que lá trabalham, pelo povo clínico, pelos enfermeiros, pelos técnicos, por todos os que estão internados e por lá passaram, para se curar das suas doenças, incluindo os seus entes e seres queridos. Por todos aqueles que sofrem, seja por doença, seja por dificuldade de relacionamentos, seja por problemas financeiros, pelo desemprego, ou mesmo por estarem nos presídios e cadeias públicas. Pelos nossos irmãos que estão em situação de rua, pelos orfanatos, creches e abrigos das crianças, pelo abrigo dos idosos e pelo asilo São Vicente. Vamos vibrar por todos os lares da Terra, principalmente por aqueles que se encontram em desarmonia. Pelo nosso lar e pelos nossos entes e seres queridos que conosco convivem. Então, vamos imaginando a figura meiga de Jesus entrando pela porta principal, deixando em todos os aposentos um rastro de luz que ilumina todos os ambientes. E essa luz transborda por portas e janelas e vai envolvendo
todos os nossos vizinhos, frente, os fundos, direita, esquerda, acolhendo os ensinamentos de Jesus, palavra viva de Deus, nosso Criador. Todos nós podemos contribuir para uma mudança positiva. Todos nós, como filhos de Deus, somos co-criadores da vida. Pelos nomes e nossas listas de encarnados e desencarnados, eles recebam essas vibrações e energias para se reequilibrarem em busca da sua evolução. E assim, pedimos a Deus permissão para vibrarmos por nós mesmos, criaturas que somos tão necessitadas do amparo e da misericórdia divina. Pedimos aos nossos irmãos prepostos do Mestre Jesus que fluidifiquem as nossas águas, trazendo o remédio que possa nos amparar e nos ajudar a manter o equilíbrio. Assim seja. E vamos continuar em ação, em vibração. E vamos, neste momento, fazer a nossa lista dos assistidos especiais. Que nós possamos emanar muita luz, muita paz, saúde, que eles possam receber os fluidos necessários para aliviar as dores espirituais e as dores materiais. Pedimos por Ademir Eduardo Bento, Beatriz Alcântara, Carolina Arruda, ao casal Cris e Márcio, Davi Luca, Saragosta, Madureira Gulares, Flávio Abinagio, Ivaldo Parma Fernandes, Jéssica dos Santos Silva, João e sua filha Viviane, José Aparecido Cavelanha, Júnior Arcúrio, Kelly Toesca, Lucinéia dos Santos Ferreira, Luiz Antônio Vilas Boas, Maria Badia Campos, Maria Beatriz Pérez, Maria do Rosário Santos Pinto, Maria Paula Santos Silva, Marli dos Santos Fernandes. Todos recebam a visita da espiritualidade. Muita luz, muita paz, muita saúde a esses irmãos. E assim seja. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E assim terminamos mais um dia de estudos. Agradecemos a Deus por nos permitir estar aqui reunido. Agradecemos ao Mestre Jesus pelos seus ensinamentos. Agradecemos a espiritualidade maior por ter estado presente conosco. Agradecemos nosso mentor individual. Agradecemos ao Francisco de Assis, mentor do nosso grupo. E que nossas energias possam ir a todos os cantos do mundo, principalmente pelos aqueles que não puderam estar hoje junto conosco, né, nessa reunião. E assim, só para terminar, vamos fazer a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Gratidão, Senhor, por mais esse dia de reunião. Até quarta-feira, se Deus quiser, seja feita sempre a vontade de Deus. Gratidão. Ok, todos bem? Certinho. Graças a Deus. Pessoal, uma informação. Sábado que vem, a família Mundinho vai estar fora.
Não estaremos presentes. Estaremos fora. Eliane, minha mãe e eu estaremos indo para Agulha, já que é feriado não, Dia das Mães, nós vamos visitar minha sogra. Vou passar o dia com a minha mamãe. Então nós não vamos estar. Nós não conseguiremos participar. Perfeito. Perfeito. Quarta-feira estaremos normalmente. Ok. Mas no sábado. Combinadíssimo. Certo? Aí a Júlia já vou colocar ela para ler o Evangelho já. Eu gostaria. É bom, Ana Júlia, já vai encaixando já. Deixa eu falar, esse mês de maio será um mês bastante corrido para nós, né? A família Fernandes, né? Não é a família Mundinho, né? Cada um tem uma família. E a família Fernandes vai estar esse mês bem corrida com HC, tá? Vou contar com o apoio de vocês, pelo tempo, pelos dias, há dias que eu não vou poder participar, mas tudo ainda é conforme a vontade de Deus. Eu só sei que eu tenho que seguir em frente. O resto fica por conta, tá? Então, eu vou precisar realmente do apoio de vocês, eu vou estar levantando de madrugada, eu e ele, Deus, a gente vai estar aí lutando mais uma vez. E eu espero contar com vocês todos, né? Compreendendo, porque a gente fica estressado, a gente fica cansado, levantar 15 para as 3 da manhã não é fácil. Então, eu espero que esse mês de maio e o início de junho possa haver bastante compreensão entre a gente, tá bom? Gratidão a todos. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Né, Eliane? Dará sim. Eu quero muito contar com a oração de vocês. Eu preciso. Tá bom? Pode contar. Beijo a todos. Tchau, gente. Tchau. Bem apertado. Até quarta. Abraço. Deixa eu fazer um comentário aqui rapidinho. O Davi Luca teve alta hoje à tarde. Ai, que bom! Eu não sei se o Marcelo chegou a comentar com vocês, ele é meu sobrinho, filho da minha irmã. Ele vai fazer 3 meses agora. E ele teve uma bronquiolite, e aí a médica, inclusive, queria entubar, fez diversas manobras, e aí foram, assim, noites muito terríveis mesmo aqui em casa, aquele clima de velório, sabe? Nossa, foi muito tenso mesmo. Mas ele teve uma melhora repentina e ele foi para casa hoje. Tá tudo bem. Que bom. Graças a Deus. Obrigada, viu, pelas orações. Continue nossas orações por mais um tempo para poder se estabilizar. Sim. Obrigada, viu? Tchau, gente. Boa noite, abraço a todos. Boa noite. Abraços e beijos a todos. Tchau.